Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui para a nossa live de sexta-feira, hoje com a nossa facilitadora querida, Rebeca Miscou, com o tema Como Nossos Pais. Por que será que a gente repete tanto as coisas dos nossos pais? Por que será que, mesmo a gente se trabalhando, buscando fazer as coisas diferentes, a hora que vê tá lá, às vezes não faz exatamente o mesmo padrão, mas faz alguma coisa que te leva a um resultado semelhante àquele que você não queria dos seus pais. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje com Rebeca Miscou, eu, Paula Cassanho Vaz, junto com ela, vamos trabalhar, então, nesse olhar, nessa reflexão e, ao mesmo tempo, trabalhar com você como se liberar desses padrões que são herdados, mas que podem ser transformados, ressignificados e impulsionar você para uma vida melhor. Topa? Então vamos nessa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando aqui agora, lembra que aqui embaixo tem um aviãozinho. Faz o envio do convite para os teus amigos, as pessoas que estão online, as pessoas que você acha que vão se beneficiar. Essa live vai ficar gravada justamente por conta do horário. A gente sabe que tem algumas pessoas aí no trabalho, mas se você puder ficar ao vivo, sempre é legal, porque daí você interage com a gente também, faz suas perguntas e assim a gente cresce juntos mais rápido, tá bom? Eu vou colocar aqui o tema da live, como nossos pais. Quem já ouviu aquela música de Belchior, né? Que Elis Regina canta muito bem. Deixa eu fazer alguns convites aqui também. E aí, dessa forma, a gente também vai multiplicando, né? Eu sempre ouço relatos de pessoas que chegaram através do convite de alguém e é muito bacana, porque a pessoa sempre diz assim, nossa, foi tão maravilhoso, foi tão bom ter recebido esse convite, se a pessoa não tivesse me convidado, eu jamais teria conhecido vocês. E às vezes a pessoa chega para uma live, ela precisava ouvir uma coisinha, vamos dizer assim, e ela é abastecida e preenchida de insights e coisas importantes para ela que você nem imagina que ia beneficiar tanto, tá bom? Então, vamos juntos multiplicar essa oportunidade. Eu já vou chamar a Rebeca, só estou mandando mais alguns convites aqui e a gente já vai para o nosso bate-papo, tá bom? Seguimos. Enquanto isso, na sala de justiça, música, né? Eu gosto muito daquela parte que diz assim: nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Mas você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Esperando a Rebeca, vamos lá. Hoje eu sei que quem me deu ideia, canta junto, de uma nova consciência e juventude. Tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Mas minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Como que isso pode ser bom, Paula? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quem aqui sente que vive como seus pais? Então, seja bem-vindo, bem-vinda. A Rebeca acabou de chegar. Hoje nós vamos falar para você que chegou agora sobre como a gente repete as coisas dos nossos pais, mesmo sem perceber, como que isso impacta diretamente os nossos resultados, a nossa sensação de leveza ou de peso na vida e como que a gente sai disso, afinal de contas. Então, bora lá? Rebeca, já vou te chamar aqui. E você que chegou agora, lembra de convidar os seus amigos para participar aqui junto com a gente, tá? Deixa eu ver como é que eu chamo a Rebeca. 1, 2, 3 e... Tem aqui, vai ser que vocês não possam chegar comigo. Mas minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Rebeca Miscou, me explica como que isso funciona, por favor. Deixa eu testar aqui. Seja bem-vinda. Opa, caiu, machucou aí? Tô chegando.
Eita, A alma nós! tá chegando, a alma tá chegando. Peraí. Uma hora vem. Deixa eu botar aqui no suportezinho, que daí facilita. Vamos ver se É não vai melhor. saltar de novo. É que esse tema ele mexe tanto assim, né? Que a gente já chega até Já. meio. Taranana. Porque afinal de contas, gente, nós também somos Peraí. humanas, a gente também está se trabalhando, a gente também está se Super. liberando o tempo todo, Não né, sei se Rebeca? vai. E cada live a gente vai tentando melhorar aqui. Hoje eu botei Em um outro termos de estrutura e suporte. de tudo, né? Tudo, vamos ver. Tá, não. Aqui, pronto. Bom, então, para começar, Paula, eu até quando eu fiz convite lá para o meu pessoal no Instagram, eu falei, ó, eu vou lá como terapeuta, mas de forma muito humilde eu vou como mãe também, porque somos todos muito humanos. E entrar como mãe me conecta com a minha mãe, com meu pai, com todos os que vieram antes, com a minha filha, a filha que está a caminho. E eu já era consteladora antes de virar mãe. Então, muita coisa eu já vislumbrava, isso eu vou já botar em prática quando formar a família, quando virar mãe. Mas tem coisas que o dia a dia acaba nos ensinando, nos desafiando, nos chacoalhando também. Então, eu sou muito aprendiz, né, com a maternidade. E eu acho que quando eu virei mãe, isso foi uma constelação para mim. Porque eu lembrava muito, eu pensava muito nos meus pais. As noites mal dormidas, a paciência que tem que ter. E daí a gente começa a ver assim, puxa, aquelas dores da criança, né? Que acha que fica ali reivindicando os pais. Quando a gente tá nesse papel, a gente vê, puxa vida, né? Eles fizeram o melhor que podia. Tomara que meus filhos também tenham essa tolerância comigo, porque eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Então isso começa a mexer com a gente olhar de outra forma para os nossos pais. E perceber que tem coisas que a gente tem que liberar mesmo, né? Então, trazendo já um exemplo bem real, bem gente como a gente, essa semana eu fui fazer uma sessão de microfisioterapia. Eu e a minha filha. Senti que tá a época de muita mudança, né? Foi muita mudança, né? Você sabe, ano passado, vim para cá, nova cidade, tô para ter neném, já tô agora no último mês, né? Então tá aquela ansiedade, já começa. Aí a gente percebe que a filha deu umas inseguranças nela, é muita coisa também. Pra gente já muita responsabilidade. A criança tá nesse meio, a gente percebe, opa, houve uma alteraçãozinha aí no comportamento. E daí fui fazer, perto de onde eu moro tem essa sessão, tem uma clínica e tem microfisioterapia que eu tinha feito quando eu estava grávida dela a primeira vez, né? Então, Olha agora só. estou E que tem os grávida de princípios novo. da constelação, né? A Tem microfisioterapia. muito a ver, até a fisioterapeuta é excelente, a gente conversou a beça, ela disse que adora estudar a constelação porque tem tudo a ver com o trabalho dela, né? E olha que interessante, o fato de eu estar agora nessa mudança ativou em mim uma memória que eu trazia de quando eu estava na barriga da minha mãe. Alguma coisa que a minha mãe passou, que ela também se mudou de cidade grávida. Eu tô me mudando grávida. Sério? Meu Deus, até arrepiei! Caraca! Minha mãe estava grávida de mim e se mudou de cidade. Imagina, saiu do Rio de Janeiro, foi para Maceió, não tinha WhatsApp, não tinha essas facilidades tecnológicas que a gente tem hoje. Então, tinha um registro ali que ativou agora com a minha mudança grávida. Alguma coisa que a minha mãe sentiu e eu senti. E ficou ali. Estava adormecido até que eu, grávida, mudo de cidade, ativou. E isso ela viu em mim, daí a microfisioterapia, né, quem conhece libera e tal, mas estava atuando já na minha filha. E provavelmente iria atuar na bebezinha que está vindo. Então, olha aquela coisa dos padrões que a gente traz, e às vezes coisas que a gente não faz nem ideia, né? De forma consciente, estava ali adormecido, só esperando o gatilho, pronto. Mas aí a gente tem a chance então de olhar, graças a Deus hoje a gente tem tantas terapias que vão, né, nesse sentido, no inconsciente, trabalha para liberar isso. E daí a gente já tenta liberar para os que vão vir depois.
E essa liberação, ela tem a ver com uma ressignificação, né? Porque quando a gente recebe a informação lá na barriga da mãe, quando a gente recebe a informação sensorial das coisas, a gente não tem... vamos supor que você que está aqui ouvindo, você é criança, você é bebezinho, você está lá na barriga da tua mãe. Até os seus 7 anos, 10 anos, talvez 12 anos de idade, você ainda está aprendendo como que você vai significar as coisas. Só que você não está aprendendo na escola sistêmica, você está aprendendo na escola da vida. Você está ouvindo de gente que cuida de você, que também foi criança, que também é machucada, que também está com questões, que também tem um monte de crença. Então, o que acontece? A gente, desde pequenininho, vai aprendendo a significar qualquer situação que acontece com a gente, muito mais na dor do que no amor. Então, o que acontece? Forma-se uma base de muitos tipos de trauma que eles só passam a funcionar como recurso ao invés de trava, porque assim, enquanto você não tem consciência disso, você é travado. Por que a gente trava na vida? Por que a gente paralisa? Por que a gente se sabota tanto? Porque tem essa base desse conjunto de crenças que não foi você que estudou para colocar dentro da tua mente. Então, essa base poluída, né, e machucada é o teu guia na vida. Quando você chega no ponto, igual a Rebeca está falando, peraí, eu percebi que tem uma coisa aqui, eu não sei muito bem o que é, mas eu vou buscar ajuda. Aí ela tem a chance, que é o que a gente faz, né, o tempo inteiro, a gente faz isso no programa Vida Viva, a gente faz isso nos nossos atendimentos, né, a gente leva os nossos clientes a ressignificar, eu gosto muito dessa palavra, a ressignificar essas questões, porque daí aquilo que te paralisava passa a funcionar como um impulso, como um catalisador, como potencializador da sua nova construção. Né, Rebeca, faz sentido isso? Total, e é bem isso, todo mundo vai passar isso. Você vê que, até eu estava conversando com uma amiga ontem, muito querida, a gente sempre vai ter questões, mas parece assim que é que nem videogame, né? Mudou de fase, alguma coisa daí aparece nova. Então Sim, é isso. muito bom. E tudo bem ter. Isso aí são desafios que vão nos fazer crescer, né? E saber que hoje temos recursos, temos ajuda, eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Até eu atendo muitas mães, eu vejo como às vezes a maternidade, a paternidade estão pesadas. Né? E às vezes é coisa que a gente está carregando lá de trás. Não sei se você lembra aquela live da mudança que a minha filha apareceu toda pintada, né? Foi muito Foi engraçado. O dia que a gente fez. Foi muito engraçado ver os comentários das pessoas. Teve muito comentário. E teve gente assim, ela parecia eu quando era criança, eu também sujei a casa dos meus pais. Outros assim, eu daria uns tapas nessa criança, porque era assim que meus pais faziam, a gente nunca fazia sujeira. Então, a gente vê que cada comentário traz a experiência própria da infância, né? O que tem de referência da infância, dos pais, do que é a educação. E isso, como mãe também, desde que eu virei mãe, tem muito Instagram, muito perfil aí voltado para as mães, né? E no início eu lia de tudo, absorvia tudo. Só que alguns eu percebi que eu começava a ficar muito angustiada. Porque daí eu fui ver, não, mas peraí, talvez essa mãe que está compartilhando, ela está compartilhando as circunstâncias dela e às vezes até as dores dela. O que para ela faz sentido. Às vezes sempre, né? Sabe, às vezes umas regras assim que né, eu olhava, tá, mas para mim não serve isso. Então, aprender a ir discernindo também o que dentro do meu processo de cura, de amadurecimento, vai fazer sentido, o que eu posso deixar de lado, né? Que é da pessoa. Então, isso a gente vai observando muito nessa caminhada também. Você sabe que você falando sobre isso, né? Da gente observando o que serve para nós e tudo mais. A questão do autoconhecimento ela é muito séria, muito importante. Porque quando eu não me conheço, eu sou guiado pelas circunstâncias, né? Sim. Mas eu vejo que tem um mito muito grande de quem está se desenvolvendo de confundir um pouco as coisas no seguinte sentido. Vou tentar explicar aqui. Então, por exemplo, eu olho para os meus pais e eu aprendo aqui, né, no movimento de consciência sistêmica, que eu não devo julgar os meus pais. Porque se eu julgar os meus pais, eu vou acabar repetindo o que eles fizeram. Eu preciso respeitar como meus pais são. Porque a partir do momento que você começa a entender que existe o pai e a mãe que te deram a vida,
que isso significa uma coisa, significa o pai e a mãe sagrado que a gente fala. Um homem comum, uma mulher comum, que se uniram da forma possível para eles, às vezes até num sexo casual, às vezes nem se conheciam direito, ou até numa violência, não importa, mas que eles se uniram num certo momento e fizeram um filho, que foi você. Uhum. Esse sim que eles deram nesse momento, é um pouco repetitivo isso, mas é importante porque, né, algumas pessoas às vezes até nem ouviram falar sobre É isso. Mas importante, acho que vai entrando isso. vai também repetindo, né? Uhum. Então, assim, esse homem e essa mulher comuns, que deram sim espiritual, sistêmico para sua vida, no momento que eles te conceberam, a gente vai considerar eles como sagrado. Só que, antes deles serem esse pai e essa mãe, que se uniram da forma possível e fizeram você, é um homem e uma mulher, é um relacionamento de casal. São duas pessoas com um monte de questões, sem conhecimento, porque se a gente está aqui buscando conhecimento e ainda está se descobrindo num monte de coisa, eles não nem. Imagina, uma geração atrás, 60 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, 70 e poucos anos atrás, eles não tinham conhecimento algum de ordem, né, de equilíbrio, etc. Então, dois seres humanos tentando fazer alguma coisa de boa com a vida deles do jeito que era possível, mas mais grudados nos padrões da família até do que nós. Aí o que aconteceu? Eles criaram você da forma possível também, ou não participaram, te deram para uma adoção, enfim. Ali aconteceu. Aí você começa a se desenvolver e aprende assim, olha, meu papai sagrado, minha mamãe sagrada. Eu tomo vocês no meu coração. E eu deixo a humanidade de vocês em paz. Eu deixo o relacionamento de casal em paz. Isso é uma fala, inclusive, que a gente faz muito na Sim. constelação, né? Ah, então eu deixo vocês em paz. Agora eu sigo a minha vida com a melhor parte de vocês. Estou até fazendo um movimento aqui, imaginando que papai e mamãe estão aqui. Ah, e agora eu sigo livre a minha vida com a luz e com a bênção de vocês, que veio do sim que vocês me deram na minha concepção. Lindo, maravilhoso. Só que daí na prática você começa a viver a tua vida e você fala, cara, mas eu não quero fazer igual meu pai fez. Eu não quero falir. Eu não quero tratar a minha esposa do jeito que meu pai tratava minha mãe. Eu não quero tratar minha mãe, meu marido igual minha mãe tratava meu pai. Mas peraí, eu não quero ter filho assim do nada. Nossa, não, calma, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. O que eu faço com isso? Que confusão! Rebeca, me ajuda! Como sair desse movimento, então, né? Tudo isso para fazer essa pergunta. Como sair desse movimento de parar de repetir e entender, né? Que como que eu vou parar de repetir, mas ao mesmo tempo eu não posso julgar, mas daí eu também, se eu não julgar, eu não sei o que eu não quero para minha vida. Primeiro que não é de uma hora para outra, eu acho que é um processo, Paula. Até estava lembrando aqui hoje de manhã como o tomar o pai e a mãe, que a gente fala muito nas constelações, é um processo diário, né? O próprio Bert Hellinger diz que todo dia você toma pai e a mãe. E esse tomar o pai e a mãe é incluindo tudo. E eu acho que esse discernimento de ir amadurecendo e perceber o que te serve daquilo tudo também. Então, é um compromisso diário de você saber que porque quando você fala assim, né, mas eu não quero ser igual ao meu pai, daí você volta a ficar preso a eles, né? Parece que aquilo te trava de novo. Então é aos pouquinhos, diariamente, vai liberando, vai soltando, e ao mesmo tempo eles vão te preenchendo mais. Existe um outro pecado, digamos assim, que eu tenho observado muito em uns atendimentos de uns tempos para cá, que tem aquele filho que reclama de tudo do pai e da mãe, que vê tudo errado, mas também tem um outro aí que corre o risco de cair numa cilada, que é de achar que o pai e a mãe são perfeitos. E como isso pesa na vida, né? Aqueles pais que faz e acontece, também são prejudiciais. Eu quero ser exatamente igual ao meu pai, exatamente igual à minha mãe. Isso muitas vezes deixa o filho inseguro. Toda hora, será que a minha mãe faria isso? Será que o meu pai faria isso? E a pessoa começa a ficar angustiada, sempre, não, mas minha mãe não faria. Eu atendi um tempo uma mãe que a questão dela era essa. Minha mãe era uma super mulher.
E eu fico sempre me perguntando, o que será que ela faria? Ah, eu estou fazendo errado, e isso está travando. E ela, né, tem a chance de se desenvolver, ser uma grande mulher também, do jeito dela, mas ainda está presa a essa perfeição. Então, eu acho que esse amadurecimento vai, quando você está comprometido de querer se desenvolver, buscar o autoconhecimento, vai vindo aos pouquinhos. Não, eu acho que não tem fórmula mágica aí. Então, Sim. é um desenvolvimento diário, um compromisso. Você vai... A doutora Armanda Alfino usou aquela expressão, né? Às vezes você volta umas casas atrás para continuar mais um pouquinho. Então, isso que é importante da gente perceber que a gente é imperfeito e vai continuar. E o Bert Hellinger, ele também fala que assim como a gente nasce numa família, né, de um pai, de uma mãe, a gente tem que lembrar que a gente também tem um destino único. Então, além do destino que a gente traz com a nossa família, que vem as influências, mas existe um plano aí também maior que é seu, é seu. E isso, por exemplo, eu adoro o Teta Healy porque ele me traz muito essa visão de a gente perceber essa nossa essência, né? Independente de onde a gente está. Então, a gente vai sendo essa combinação. Eu com meu pai, minha mãe, né, na família, com toda a carga genética, emocional que traz, mas eu também como um ser que traz algo espiritual de uma compreensão muito maior que a gente. Isso, eu acho que também nos convida a uma humildade de buscar isso, de perceber, né, que eu não sou só uma prisioneira de tudo que eu estou trazendo. Tem isso, sim, sim, e isso vai me desenvolver muito, se eu olhar para isso, né? Mas tem uma outra dimensão que eu acho que a gente não pode excluir. Sim. Entendeu? E isso em relação aos filhos também, né? Porque uma coisa que eu recebo bastante, Rebeca, você também deve receber isso, pais angustiados sobre como tratar os seus filhos, ou por que seus filhos estão fazendo sintomas, o que eu faço? Meu filho é adolescente, ele não quer estudar, ele não sai do quarto, a minha filha tá com um transtorno de déficit de atenção e não consegue ir bem na escola, precisa de reforço, o que eu faço com essas coisas todas? E essa percepção, até eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, do destino, porque assim como você tem aquelas comprinhas que você fez da tua árvore genealógica, da tua memória celular, da sua ancestralidade, e também tem esse destino maior que vem na sua programação espiritual, vamos dizer assim, né? E das coisas que você tem que se desenvolver na vida para se tornar uma pessoa melhor. Os seus filhos também fizeram essas comprinhas, os seus filhos também têm esse destino, os seus filhos também têm que passar pela experiência deles, única. E como é que o pai e a mamãe lida com isso quando vê o filho ali começando a usar droga com 15, 16 anos de idade? E eu acho que isso deve ser muito difícil. Eu acho que é um dos maiores desafios que eu já vejo, né? Mesmo minha filhinha sendo pequena, assim, ela tem 2 anos, quase 3 anos. De a gente ir percebendo quais são, assim, as tendências dela de personalidade, de caráter, o que ela tem já de diferente de mim e do meu marido, como incentivar o que ela gosta, né? Então, às vezes a gente vê os pais que... Imagina uma família onde ninguém toca instrumento musical. De repente, um filho nasceu ali com um talento, pega um violino e como assim? Como é que essa criança, se não tem ninguém na família com esse talento? Como que eu, como mãe, vou ajudar essa criança? Ou um problema, né? Você falou isso, com a criança com problemas na escola. Tem uma família que eu acompanho no Instagram que eles praticam homeschooling, né? Ensinam os filhos em casa. E achei tão linda a história deles, como que eles começaram nessa caminhada. A filha mais velha tinha dislexia, não aprendia de jeito nenhum na escola. Os pais poderiam se desesperar, até chegar a ir em psicóloga, tudo, a criança não melhorava. Então eles falaram, ok, já que ela não está se adaptando ao método da escola, nós vamos nos adaptar para ensinar. Hoje a menina lê não sei quantos livros por ano, e daí eles desenvolveram todo o método. Então, olha a sensibilidade que esses pais tiveram de perceber essa dificuldade da filha, que acho que só quem passa, né, por situações assim sabe a dificuldade,
e como eles tiveram a sabedoria de driblar o que seria um problemão e hoje se transformou em um talento. Essa menina lê mais que muito adulto escolarizado, né? Tem a Sim, um história recurso, inclusive. com recurso. Eu acho que foi o Thomas Edison, né, que tem a história dele, que ele também, a professora chegou para a mãe e falou que ele não tinha capacidade de aprender, ele devia ter algum problema desses, né, na escola. E daí a mãe chegou em casa e falou, meu filho, agora você não vai mais para a escola, eu que vou te ensinar aqui. Ela não disse qual era o problema, não contou da reclamação da professora, e começar a educar em casa. Já ouvi falar. Já viu? É muito bonita essa história, né? E daí virou o Thomas Edison. Então, e assim, tem várias histórias. É o desafio. Dói para os pais. Opa! Peraí. Não pode não. Oi, Bililica! Tia Paulinha tá com saudade. Ela está com saudade sua. Não vai terminar de ver? Não? Então... deixa eu voltar ao raciocínio aqui. Mas que a mãe... isso dos pais perceber. E perceber também, eu achei bacana na live de segunda que você fez com a Laidiara, deixa eu tirar aqui rapidinho. E que ela falou que hoje ela já não atende mais tanto criança, né? Ela dá prioridade aos pais. Porque uma demanda dessa dos filhos, é interessante os pais se olharem antes. Pode ter algo que é só da criança, do desafio que ela já traz. Mas pode ter muito da dor que a criança está carregando, né? Assim como nós às vezes estamos carregando coisas pelos nossos pais, e quem já participou de constelação, né? Uma vez, em uma constelação ou em várias, já devolveu algo para os pais, para os antepassados, né? Então a mesma coisa a criança. E até, por exemplo, nessa sessão da microfisioterapia, tinha pontinho da minha filha que estava em os mesmos pontinhos em mim. Os mesmos pontinhos. Sim, né? Porque criança metida, né? Querendo pegar o que é meu, eu não autorizei, né? Mas, coitada, não sabe de nada, como diz outra. Eu só estou ajeitando aqui meu suporte, que deu uma desequilibrada. É suporte que eu tinha e não usava. Ô, Rebeca, enquanto isso, você sabe que eu estava refletindo, né? Na minha experiência clínica e na minha experiência no campo mesmo, que a gente trabalha com as dinâmicas em grupo das constelações, eu percebo o seguinte, que sempre, não é às vezes, é sempre que alguma coisa não flui na minha vida, eu tenho que olhar na fonte. Sempre. A gente teve uma queixa na terça-feira. Terça-feira foi muito legal, né? Essa terça agora, acho que você ainda não conseguiu assistir inteira a sessão. Você assistiu, não, né? Eu quase toda. Então você deve ter visto essa parte. Teve uma pessoa bem comovida também, né? Sim, mas teve uma queixa específica que a gente acabou colocando no campo, que foi a seguinte. A mãe diz, eu sou muito presente com os meus filhos. Eu faço de tudo para ser presente, para fazer assim, para ficar perto, para brincar. Aí eu cuido da minha casa, daí eu cuido do meu trabalho, daí eu cuido, mas eu não consigo cuidar de mim. E eu não entendo por que isso acontece. Mas, na verdade, eu faço tudo isso para ficar presente, principalmente para ficar presente para minha família e para os meus filhos. Tá bom, vamos olhar isso então no campo. Nós tínhamos 4 representantes, então eu coloquei uma pessoa representando a mãe dela, uma pessoa representando o pai dela, uma pessoa representando ela e uma pessoa representando o filho dela. Ok, 4 pessoas ali começaram a se movimentar, mas foi assim, foi questão de segundos. E inclusive tinha gente ali que nunca tinha participado de constelação e foi simplesmente guiada, porque a gente sabe, né, que no momento que está ali na dinâmica simplesmente flui, todo mundo consciente, mas a dinâmica flui. Mas foi assim, ó, a filha foi pra frente, ficou de costas. Ela virou para trás. O pai, a mãe e o pai se configuraram exatamente um do lado do outro. E ela ficou assim na mãe. Cuidando da mãe, né? Foi segundos. Então, ali a gente observou algo que foi bem falado, inclusive, que eu trago aqui como insight para vocês que são pais. Não importa se você é pai e mãe de filhos vivos, de filhos abortados ou de projetos, porque os projetos também são nossos filhos sim. no sistema, tá?
O que que aquela dinâmica demonstrou para nós? Que quando nós estamos perdidos de nós mesmos, a nossa alma está buscando pai ou mãe. Tá lá demandando uma dor, falando, mãe. E aí os relatos das pessoas eram assim, minha mãe não me deu carinho. Não, minha mãe e meu pai foram maravilhosos, mas eles nunca me deram colo. Eles nunca foram presentes nisso, nisso, naquilo. Esse mais, que é essa demanda em dor, faz com que a nossa alma esteja igual criança buscando papai e mamãe lá atrás. Volta E aí não olha para os filhos. Por mais que você esteja 24 horas por dia junto com eles. E daí essa queixa, né? O filho demandando não me dá folga. Por que que tá pesado? Sempre que tá pesado, acho que tem que fazer esse movimento, né? Eu já vi em constelação exatamente isso. Minha filha não me dá folga de jeito nenhum. Eu não tenho tempo, né? E já era filha grande e tal. Aí volta atrás, vê na constelação, estava cuidando ainda da mãe. Então a filha só está ali exteriorizando fazendo sintoma do que já vem lá de trás. E isso é importante perceber o quanto a gente precisa se alinhar lá atrás para daí ir para o relacionamento de casal mais alinhado, mais inteiro, e para a paternidade, para a maternidade mais inteiro, e para os projetos mais inteiro. E cada vez mais inteiro, né? Cada dia mais um pouquinho, né? Que sempre vai ter alguma coisinha pra gente se preencher e ficar mais inteiro ainda pra vida, né? Sempre tem uma feridinha pra gente curar e se fortalecer. E o bom é que a gente se fortalecendo, a gente sente, a vida flui melhor, né? A gente sente mais vida dentro da gente. Então é bem isso, volta. Até me veio uma frase, até me veio uma frase que quem tiver aí com papel e caneta pode anotar, tá? Que é assim, qualquer sintoma que seus filhos fizerem, ou seus projetos fizerem, o que é sintoma? Esse movimento de ou demandar demais de você, ou não fluir. Qualquer sintoma que os seus filhos / projetos, que também são filhos do sistema, fizerem, é um sinal de que tem alguma demanda tua com os teus pais que você precisa tratar. É imediato. Se você tratar rápido, você pode tratar sozinho em um dia, ressignificar e falar, não, peraí, por que eu tô com essa demanda com a minha mãe? O que é real disso? Minha mãe precisa de mim? Minha mãe é adulta? E não consegue, gente, pede ajuda. Ó, você vê aqui, só aqui no programa Vida Viva a gente tem 7 facilitadores. 4 sistêmicos, como eu, a Pri, a Rebeca e a doutora Armando, né? Nós somos sistêmicos, mais a Laís, que é psicóloga e hipnoterapeuta. Né? Então, assim, só aqui a gente tem um banco de facilitadores, de ajudadores aí, sistêmicos extraordinários. A própria Laide que fez com a gente também. Então, assim, pede ajuda, não fica remoendo, não deixa muito tempo o negócio ficar aí dentro de você, porque senão você, além de tudo, produz outros traumas. Tipo, sabe pedrinha que joga no rio, né? Sim, sim. O exemplo, por exemplo, da microfisioterapia que eu fiz essa semana, como o nosso, às vezes até o próprio corpo vai compensando isso, né? Às vezes sempre também, né? Às vezes sempre, né? O físico. Até, ó, uma coisa que agora, final de gestação, eu tô assim, tomando mais fôlego. Assim, é gestação, né? Normal. Tinha algo também, entendeu? Do momento. Eu percebi que você tá respirando menos ofegante, sabia? É mesmo? Porque eu tava assim. E daí tinha a ver com o que eu tava me cobrando. Ai, meu Deus, tem que ser forte, tem que dar conta agora de tudo. Então, mas assim, não, é gestação, né? Tranquilo. E não é. Então, perceber o nosso corpo, os sintomas que o nosso corpo tá dando, né? As dores. Por que eu tô com uma dor aqui? Do nada, né? Apareceu essa dor. Foi a academia. Tá, mas será? Tem gente que fez, às vezes, o mesmo exercício, até mais pesado, e não teve essa dor, né? Não, ou até veio a dor, por exemplo, para você, mas por que ela tá ficando, né? Porque uma coisa é uma dor que você vai lá, faz um esforço, normal você sentir dor. Agora faz 3 meses que a dor tá lá no mesmo lugar. Não, e ó que interessante, aí tem a ver também com essa questão de olhar para os pais. Eu atendi uma pessoa, início desse ano, que teve Covid, e o principal sintoma dela foi dor de garganta, uma dor terrível.
E ela queria constelar o Covid. Daí botamos o bonequinho para representar ela, bonequinho para representar o Covid. Não sei nem se pode ficar falando essa palavra, porque eles às vezes bloqueiam, né? Bom, mas aí o bonequinho do vírus se virou de costas. É como se não tivesse nem aí para a pessoa. E daí a gente colocou, então, como ela falava muito da garganta, que estava doendo, foi uma dor horrível, que perdurou semanas. Tá, vamos colocar a dor da garganta como representante ali, né? Aí pronto, desenrolou algo que vinha lá da família, através da mãe, dos avós, papapá. Então, isso que você falou, né, o sintoma. Essa pessoa pegou o vírus por causa disso? Não, mas ela teve esse vírus e esse vírus deu um gatilho que aflorou algo que ela já trazia ali de muito tempo atrás. Então ela teve a chance de olhar para isso, né, e se trabalhar. Então ela assim, pô, talvez se eu não tivesse tido esse vírus, eu nunca ia olhar para isso. Talvez sim, talvez não, mas foi a oportunidade que teve. Então um sintoma vem para nos ajudar, né? Se a gente, olha, o que isso está querendo me dizer, né? Sim. Você falou sobre isso, a gente gosta, né? Toda vez que a gente faz live, a gente gosta de falar de exemplos. E eu tô tratando. Oi. Chegou para mim uma cliente nova que ela tá com vários sintomas de doenças autoimunes. E a gente estava fazendo essa observação, uma cliente que inclusive eu já conheço há muitos anos, né? E eu já acompanho muito a trajetória dela. E eu sei que uma das coisas mais assim relevantes da vida dela é que ela vive da herança dos pais. Então, assim, a família tem uma empresa familiar, essa empresa está em processo de sucessão patrimonial, ou seja, está passando os bens, o nome da empresa para os filhos, etc. Inclusive ela que fez o processo, né, de sucessão patrimonial da empresa, e embora ela seja casada, embora ela tenha lá o marido, ela tem várias profissões, ela fez várias profissões, assim, ela se formou em várias coisas, continua se formando, continua estudando, mas ela não consegue colocar para fora. Então, duas queixas que ela tem são, primeiro, Paula, eu não consigo desenvolver nenhum trabalho. E o que eu mais gosto de fazer, eu não consigo fazer, porque é como se eu não pudesse deixar de ser advogada. Eu gosto de terapias, eu gosto de levar... Você conhece alguém que já passou por isso? Não. Já. Alguma. Conhece alguém intimamente? Não. Então, assim, ela é advogada, é a formação principal dela, é a formação que ela serve a família nas empresas familiares, etc. Ela ganha uma remuneração da empresa familiar que ela, entre aspas, faz um esforço, já que ela trabalha fazendo esses movimentos, mas no geral, se a gente for ver mesmo, não paga tudo que ela ganha. Né? Aí ganhou apartamento, ganhou outros bens, etc, etc. Moral da história, ela tem um movimento de eu não consigo me realizar profissionalmente, não consigo ganhar dinheiro, conquistar dinheiro com o meu trabalho, mesmo tendo tudo isso de conhecimento. E agora ela começou a somatizar com doenças autoimunes. Né? Então, olha que interessante isso. O que você pode falar sobre isso? Analisando o caso aqui ao vivo. O que está difícil liberar para se abrir para o novo, né? A primeira coisa que me vem. E daí, ó, exemplo, então, num seminário do Bert Helling em 2015 em São Paulo, uma das constelações que mais me chamou a atenção, ele quis constelar alguém com um problema de empresa. E uma moça levantou a mão, subiu no palco. Estava ele e a Sofia, mas foi ele que conduziu. Mostrou a menina, era uma das herdeiras de uma grande empresa e ela estava caindo, indo para a morte ali, né? Quando a gente vê que vai para o mundo da morte, dos mortos. Fica sem força, a pessoa fica sem força, sem vitalidade, sem energia, né? E mostrou exatamente isso, o quanto ela estava presa por ser da família, ela, né, desde pequena, sabia que teria que assumir aquela empresa grande da família, mas ela estava caindo já, sem nenhuma força. E o que me chamou a atenção é que o Bert Helling encerrou a constelação desse jeito. Não teve final feliz, né? Como a gente vê em algumas constelações. E daí eu fiquei, caraca, a mulher, será que ela terminou aí? O que vai acontecer com essa mulher?
Mas depois, né, amadurecendo, conhecendo mais as constelações, ela viu que ela precisava ver. Agora é com ela, né? Sim, A pessoa sim, toma consciência, mas assim, tem a parte passiva, que ela vai ver, mas o que ela vai fazer de ativo depois? O que é dela sim, depois? Né? Ela tem o livre-arbítrio. Ela pode sim, olhar para aquilo, não, tudo bem, ela já sabe onde está fraco e onde vai ter força. Então, sim. essa pessoa, mas às vezes a pessoa tá tão amarrada que fica difícil liberar, né? E na verdade é um movimento que eu gosto de observar que, assim, os pais estão fazendo maldade com esses filhos. Uma maldade inconsciente. Aquele termo que a gente tem falado, né, de maldade sistêmica com vingança Vingança sistêmica. Os sistêmica. pais, eles fazem maldade com os filhos no sentido de tomar esses filhos para cuidar da dor deles, tomar esses filhos para cuidar da missão de vida deles, como se os filhos fossem uma garantia de que esse legado fosse passado adiante. Pais que, inclusive, fazem agente de previdência privada. Isso que eu ia Aqui no falar, eu Brasil tem muito adorei isso. esse termo que você usou, não sei se foi no encontro, né? Foi algum desses últimos do programa Vida Viva, eu adorei esse termo, porque a gente vê, às vezes já parte dos pais, essa noção de que o filho é previdência privada. E daí entra essa maldade sistêmica que os pais, se tivessem consciência, não fariam. Mas às vezes já vem num sistema que pensa Já está assim, não, programado. eu preciso de um filho perto de mim para cuidar de mim. Né? Eu estava Sim, conversando com meu marido esses dias, como é bom os pais se cuidarem da sua saúde, do seu financeiro, para não jogar esse peso para os filhos, né? Para a gente poder liberar de vez os filhos. sim. Né? Mas a gente vê casos de pais que, depois que tem o filho, por exemplo, a mãe acabou de ter filho, é inconsciente que ela fez essa criança para ser a companheira dela. Aí termina o casamento. Não Olha, tem tá mais vendo? relação sexual, bota a filha para dormir na cama. Eu tenho algumas clientes que a gente já observou isso, falar assim, você usou teu marido para reproduzir e agora acabou a função dele na tua vida. Tua função agora é ficar olhando para essa criança como se ela fosse a tua salvadora, pro resto da vida, tua companheira. Pesadíssimo isso para ambas as partes, mas é uma realidade assim extremamente recorrente. Aí essa criança fica fazendo sintoma, né? Fica adoecendo de várias formas, porque daí a forma dela de punir, que é o que a gente chama de vingança sistêmica, porque o filho ele não vai ter vida própria, então ele vai ficar Isso. também na maldade. A maldade ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, vira uma E dinâmica doente. a criança depois cresce, não consegue sair dos pais. Não consegue liberar. Cara, mamãe precisa de mim. E Boa, daí, fale mais sobre isso. Muito e a boa, muito vida, boa. pois é, e a vida aí convidando a pessoa a viver, a criar, a produzir, a construir a própria família, não consegue porque, ai, minha mãe é muito dependente de mim. Oi, deixa a mamãe com a dependência dela. Mas é difícil, né? Falando assim, a pessoa que está ali no meio, a mãe pode morrer. Já vi o caso da mãe, se você sair de casa eu vou morrer. Nossa, que peso! Como que a criança vai lidar? Daí entra a questão da seguir a vida com a má consciência. Aqueles pais que planejam todo o futuro dos filhos. Ah, meus filhos, ó, meu filho tem que Maldade ser de sistêmica de profissão último grau. tal, minha filha tem que viver aqui. E daí quando um deles, sem querer, faz diferente, nossa, desmorona a família. Aquele filho fica com uma dificuldade imensa de crescer, de ir para a vida. Né? Sim, Se tiver a chance de descobrir uma constelação, ainda tem chance. Caso contrário, vai sofrer muito. E às vezes vai acabar, para ficar de boa consciência, ok, papai, ok, mamãe, eu faço o que vocês querem. Aí volta e continua reproduzindo aquele padrão. aí vem a doença Né? autoimune. Porque daí não briga para fora, briga para dentro, né? Tá se Eu matando me por dentro. mato por dentro para poder ficar aqui nesse lugar para vocês, querido papai e querida mamãe. E isso adultos, porque essa criança ela tá fazendo sintoma até você morrer. Olha que sério Exato. que é isso. Aliás, quem estiver ouvindo aí como pai e mãe, ouve bem isso, porque nós pais temos que liberar isso, né? Sim, E se liberar de a gente querer ser perfeito, se liberar das culpas até que a gente tem
e saber, não, tudo bem, eu fiz o que eu pude, agora deixa o filho por conta, né? Saber que o filho Sim. não é nossa previdência privada. Eu adorei esse termo que você usou, porque traz uma responsabilidade dos pais serem mais autônomos também. Pai e mãe são adultos, a gente tem que dar conta das nossas coisas, Sim. né? E eu estava pensando, até acho que eu falei para você, da má consciência dos pais em relação aos filhos, que eu fiquei meio que Ah, viajando nesses dias, que eu pensei o falou seguinte, também. os pais também vão ter que uma hora, o pai que está ficando consciente agora, pensar assim, agora é com meu filho. Agora ele vai ter que bater Aham. a cabeça na parede sozinho e vai ter que passar pelas experiências dele. Cara, que olha, chega até a me arrepiar. Eu não sou mãe de filhos, né? Sou mãe de projetos. Mas assim, eu pensando, E caramba, muitos. que difícil, né? Eu compartilhei esses dias nos stories, já abri esse tema pais e filhos para o pessoal ir interagindo. E uma Aham. seguidora que mora lá na Itália, brasileira, mora na Itália, porque eu desconfio que aqui no Brasil isso é muito forte por influência italiana também, né? Tem aquela história da Uhum. mama com os filhos, o filho homem. E ela contou que é muito comum na Itália. E qual foi o exemplo que ela contou? A proprietária da casa onde ela mora, já é uma senhora, tem um filho com mais de 40 anos, acho que já 50, divorciado. E parece que o divórcio aconteceu, inclusive, né, pelo que ela conta, por influência dela com a nora, briga da sogra e nora. Ela construiu a casa do filho em frente à casa dela, o filho com mais de 50 anos já. Ela cozinha para o filho, lava a casa do filho, passa a roupa do filho, ajuda a cuidar do netinho, do filhinho dela, entendeu? Então o cara nunca vai sair dali da casa. E Não. daí essa brasileira contou que essa italiana diz assim, não, e eu faço isso, mas eu sei que esses filhos são ingratos, depois esquecem a gente. E eu já ouvi esse discurso aqui no Brasil, sabe? Algumas mães falando isso. Sim. Então, olha só, o filho de 50 anos vai continuar ali. Agora, se a mãe. Não, meu filho, agora me poupe, né? Você já é adulto, vai cuidar da sua vida. Ele vai ter que se virar. Ah, vai doer para uma mãe, porque a mãe quer sempre deixar tudo bonitinho para o filho. Mas tem que encarar essa má Sim. consciência. Eu acredito nisso, né? E os pais até falam isso por uma programação também cultural. Mas assim, esses dias eu estava pensando também que o filho, nós filhos, tá? Nós adultos filhos, Sim. a gente também precisa abrir espaço no coração de uma forma respeitosa para sentir raiva desses pais. Sabe? E também ver a verdade. Porque assim, por exemplo, minha mãe vira para mim e fala, pô, você é ingrata. Ô, você, ó, tá aí, agora você vive tua vida e nem lembra mais da gente. Mas peraí, e lá quando eu era pequena, que você cuidava do monte de coisa e nem lembrava que eu existia? Entende? Não é pra virar um movimento de, agora também vou me vingar. Não, mas assim, abrir a real pra você. Pera lá, mas meu pai e minha mãe também, quando eu era criança, que daí trabalhava um monte, que fazia as coisas que queria fazer, e que me largava lá com a babá, que me largava lá com a empregada doméstica sem, sabe? Ou sei lá, com a vovó, com o papai, com a titia, sei lá o quê. E aquela época? Agora é esquecida. Aí como a criança que está dentro da gente está sempre se sentindo culpada e está sempre querendo a atenção desses pais de alguma maneira, esquece. Esquece que lá atrás também aconteceu isso. E aí fica assim, ai meu Deus, eu preciso cuidar da minha mãe, senão minha mãe vai me achar uma filha ingrata, como é que eu vou viver com a culpa de ser uma filha ingrata? Então, peraí, vamos abrir a real aqui? O que é verdade nessa história? Você como adulta, qual é o teu posicionamento? Porque para você conseguir bancar o posicionamento da má consciência, para quem não sabe, má consciência é quando você, assim, tem vontade de ser boazinha, de ficar lá, mamãezinha, papaizinho, eu vou cuidar de vocês, eu vou ficar aqui igual uma criança para vocês me acharem uma filha boazinha. Isso é inocência. Agora, a má consciência é você falar, olha, papai, mamãe, vocês são bem grandes, vocês são adultos, vocês são donos da vida de vocês, né? O que vocês tinham que me dar, vocês já me deram. Agora, até para eu fazer algo de bom com o que vocês me deram, eu vou seguir a minha vida. E deixo vocês aí e vou seguir a minha vida. Não é fácil fazer isso. Como você disse, é diário. Mas para eu conseguir bancar isso, eu também preciso me lembrar que em algum momento os meus pais, humanos, mas meus pais também sacanearam.
É, E tão sacaneando comigo quando fica, ai, como você é ingrata, ai, criei filho pro mundo mesmo. Tá é, sacaneando, respira e fala, tá fazendo maldade comigo, mas que sacanagem. Pra você se recompor, porque senão você fica chantageado nessa história. E tua mãe e teu pai não estão conscientes de que eles estão te fazendo maldade, eles estão só sim, sim. reproduzindo. O que talvez já Eu me aprenderam dos empolguei, pais, dos desculpa. avós. Mas isso está certíssimo, Paulo, porque inclusive quem começa a ter contato com as constelações, fica que nem você falou, ah, é meu papai, minha mamãe, vocês são grandes, eu sou pequena, e às vezes faz um movimento inicial de ficar, volta e gruda nos pais. E não percebe que isso está aprendendo, a pessoa tem que ir para frente. O movimento natural, o certo é ir, né, deixar a vida fluir. Então precisa, em determinado momento, devolver essas maldades. Ó, isso aqui, tá, isso é seu. Fica com o Isso é que é seu. seu, que eu vou seguir minha vida. Mesmo que eu vá com a consciência pesada, mas eu vou seguir. Né? Sim. Tem um livro chamado Os Seus Pontos Fracos, de um americano, Wayne Dyer. E ele conta, um capítulo é sobre pais chantagistas. E era bem isso, a menina estava se preparando para ir para a faculdade, era em outra cidade, ela ia ter que sair de casa. No dia que ela está saindo de casa, a mãe se coloca assim na parede e fala, ai, minha filha, se você sair eu vou morrer. Aí a filha, que já vinha se trabalhando com ele, que era psicólogo, assim, mãe, então paciência, eu vou ter que lidar com isso o resto da vida. Saiu, fechou a porta. A mãe morreu? Não, não morreu, aguentou. Não, tá mais viva do que nunca. Mas a menina precisou se trabalhar para encarar isso, ó. Deixou com a mãe a chantagem e seguiu a vida. Isso é má consciência, tá, gente? É a má consciência. Só que numa consciência muito maior, isso faz bem para você, faz bem até para sua mãe, faz bem para o seu sistema, faz bem para todo mundo, né? Sim. Então, Porque você tá realmente deixando cada coisa no seu lugar, né? Exatamente, exatamente. Sim. Então, os filhos precisam encarar isso, né? Se o pai e a mãe não tem essa consciência. E isso é aquele ir tomando, amadurecendo com relação aos pais. Entregando para os pais o que é deles, pegando aquilo que te preenche para seguir a vida. Se tornando adulto, né? Sim. Não, e até para a gente respeitar o destino deles, né? A gente, parte da nossa conversa de hoje, a gente falou da questão do destino, do meu destino, aquilo que eu venho com uma programação herdada, mas que eu também venho com uma missão maior. E que eu preciso me trabalhar para eu me apropriar disso e desenvolver isso na minha vida, né? Sim. Agora, meus filhos também têm isso, meus pais também têm isso. Tem. Uhum. Quando você olha os seus pais, por exemplo, agora na pandemia mesmo, tem vários pais, assim, que, por exemplo, que até trabalhavam, mas pararam de trabalhar. Que estão aposentados, mas a aposentadoria, teoricamente, não paga todas as contas. Trabalhavam por N razões, até porque não construíram, né, um patrimônio, porque não fizeram aí uma reserva, etc. E só que isso faz parte do destino deles, do aprendizado deles na vida. Aí, quando você olha para isso, fica com dó e quer se meter nisso, nesse momento você está fazendo uma invasão. Você está pegando a sua arrogância e falando assim, eu vou me meter no destino dos meus pais. Aí, que lugar que você vai quando você faz isso? Você não está no lugar de filho. Se você só pensa que dó dos meus pais porque está acontecendo isso com eles, cancela isso. Vem fazer um teta healing, né, Rebeca? Cancela. Vamos ressignificar, vamos cancelar, vamos colocar outra coisa no lugar, porque no momento que você pensa que dó dos meus pais, você está julgando algo que é muito maior do que eles. E é só olhar. Meus pais tinham que fazer isso. O que teve de briga de filhos com os pais nessa pandemia, né? Os pais de saco cheio dos filhos cuidando deles. Ah, porque tem que fazer isso. Ah, não pode fazer isso. Ah, não sei o que. Pô, às vezes a pessoa já tem 80 anos, meu Deus, já viveu pra caramba, ela já tem condições de decidir por si o que é certo, o que não é, o que ela quer arcar de consequências ou não. Mas os e até se expor ao vírus para morrer logo, porque muita gente estava louco para morrer e os filhos enchendo o saco. Segurando o pé do pai, não vai morrer, vai, eu quero morrer, caramba. É verdade. Assim, às vezes pode chocar, mas é verdade. E daí, quais eram as queixas desses pais, avós? Ai, não aguento mais, meus filhos estão me enchendo o saco, não quero mais saber dos meus filhos. Claro, porque estavam ali cuidando deles como se eles fossem crianças. Uhum.
Uhum. Olha, é muito sério isso, né? Aham. Então, gente, moral da história, para você ter paz na sua vida, deixa seus pais em paz, pronto. Deixa seus pais em paz. E se os Né? pais ficarem empreendendo, paciência. Segue a vida, né? Segue a vida, banca que a sua vida só vai fluir e você, na verdade, honra os seus pais, né? Eu gosto bastante de falar isso, porque foi mal interpretado esse honrar aos pais, que a cultura ensinou a gente que honrar os pais é cuidar deles na cama. Nem cuidar deles Não. na cama não é bom. É bom você ganhar tanto dinheiro que você paga alguém para limpar o bumbumzinho do papai e da mamãe quando eles precisarem. E eu tenho trabalhado muito nisso, eu tenho trabalhado em assim, construir meu patrimônio, trabalhado em fluir profissionalmente, fluir cada vez mais, superabundar financeiramente falando, para usufruir mesmo de uma saúde ordenada em qualquer fase da vida. Eu não trabalho para pagar cuidadores para os meus pais, não. Eu trabalho para que eu tenha transbordar financeiro, que qualquer situação que acontecer comigo eu possa estar mais facilmente ordenada, porque não me falta dinheiro, percebe? Porque se a minha intenção também é trabalhar para grudar lá nos meus pais, ferrou também do mesmo jeito. Não, exato. E era essa conversa que estava tendo com meu marido. A importância dessa nossa autonomia em todas as áreas da vida. Buscar nossa, é uma responsabilidade com a gente, né? De a gente poder se dar conta, para não jogar esse peso para ninguém. Se eu já fico partindo do princípio que alguém vai ter que cuidar de mim, puxa, né? Está me limitando demais. Então eu tenho que me desenvolver profissional, emocional, financeiramente e liberar as pessoas também, né? Não encher o saco de ninguém, né? De ninguém, gente. Vou cantar a musiquinha, Rebeca. 5, 6, 7, 8. Toma conta da sua vida. Hey! Exatamente. Tipo Cada um isso, cuidando né? da sua, né? A Tamires falando, eu esqueci o aniversário da minha mãe, meu Deus! Ela ficou sem falar comigo, só me ligou para me lembrar. Eu dentro, vendo a birra dela, lembrei que ela nunca foi nas minhas formaturas. Ó, tá vendo? E não é porque a gente está fazendo compensação, a gente tem que tomar um cuidado, né, para não ficar compensando, mas ao mesmo tempo se permitir sentir, falar, peraí, gente, o que é real disso? Né, para você conseguir se voltar pro seu lugar e falar, não, pera lá. E outra, minha mãe não é minha amiguinha aqui, minha best friend, vai ficar de birrinha comigo. Isso é dela. Se ela tá de birrinha, isso é dela, eu devolvo para ela. É a criança dela querendo. Aliás, quem tá no Vida Viva, entra lá no Eduz e vê a aula 2. A aula 2 foi quando a gente colocou você criança, você adulto, e a tua mãe e o teu pai. Teu pai foi lá pra fora. A tua mãe, daí eu entrei, inclusive eu tava com esse vestido aqui, eu lembrei porque eu tava com esse vestido. eu fui tomada pelo campo, entrei como vó materna, e a Pri, que tava representando a mãe, ela fazia assim, ela não conseguia abrir o olho e ela ficava com muita raiva, e a criança, que era a doutora Armanda, tentava chegar perto da mãe, e a mãe fazia assim. Foi muito, muito, muito interessante. A coisa se acalmou quando eu entrei como mãe da mãe. Aí a mãe, sabe o que a mãe fez? Abraçou, e eu lembro até agora, hoje, da sensação da cabeça da Pri na minha barriga. Ela se rendeu, assim, no meu colo. Porque a tua mãe sente saudade da mãe dela, gente. Nossas mães foram, se a gente acha que a gente foi largada, nossa mãe foi mais ainda. Nossa avó, nossas avós. Aí o que aconteceu? A criança conseguiu ser cuidada pela adulta. Imagina a sua criança sendo cuidada por você adulta. Imagina você adulta cuidando da sua criança. Como seria? Isso é independência. Isso é se bastar. Isso é deixar o seu destino em paz. E o destino das suas mulheres aí, das mulheres da sua família em paz. Isso te dá autonomia, liberdade para você construir sua própria vida. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Com manguinha. Mas veja lá, quem puder ver essa constelação é muito bom. A Cecília diz, sou do bando, adoro, sou do bando Vida Viva. Tá aqui, eu não estava vendo os comentários, agora estou vendo. Que legal. Muito gostoso, né? Nós temos alguns segundinhos aqui que ele vai finalizar já. Então, Rebeca, uma frase para fechar com chave de ouro. Vou dizer uma que eu vi em Londres. Garotas boazinhas vão para o céu, as más vão a Londres. Em homenagem a Priscila. Eu adorei essa frase.
quem quer ser... Porque Londres é uma cidade muito bacana, quem conhece, então vamos a Londres antes de ser boazinha, né? Nossa, eu tô toda arrepiada. Incrível. Ó, dá um sorrisão, sorrisão, sorrisão. 2, 3 e já. Pessoal, printa, coloca lá a hashtag Eu Sou Vida Viva, vamos multiplicar essa missão, tá bom? Ó, beijo grande, beijo grande. Tchau. Que honra fazer essa live contigo. Obrigada, eu agradeço, é sempre uma alegria. Tchau. Sempre. Tchau, Verônica. Manda um beijo pra Verônica. Aqui. Dá tchau. Gostei.